Emery é o nome de um player que ficou bastante conhecido por ter sido a primeira pessoa a conseguir passar do modo 50/20 da Ultimate Custom Night. Que para quem não sabe, o modo 50/20 é o modo mais difícil de se passar na UCM, já que ele coloca o player contra 50 animatronics na dificuldade máxima, que é 20. Oh my god! Que delicinha! É bastante comum que quando o filme está sendo produzido, diversos roteiros e ideias sejam descartados por vários motivos. E no caso do filme de FNAF, a situação não foi diferente. Diversos roteiros foram descartados até chegarmos no roteiro que a gente tem no filme oficial. E teve um desses roteiros descartado que chamou bastante a atenção das pessoas, muito por conta do título dele, que seria Brinquedos Tomam Manhattan. O título desse filme provavelmente é uma paródia com outro filme chamado Muppets Conquistam Manhattan, mas isso é só especulação, já que tirando o título, a gente não sabe praticamente nada sobre esse roteiro descartado, apenas que o Scott detestou esse roteiro. Isso se trata de uma trollagem feita pelo próprio Scott. Basicamente, em 6 de outubro de 2016, o Scott anunciou no seu fórum da Steam que o próximo FNAF que ele iria lançar, que no caso seria o Sister Location, teria uma história muito mais pesada e sombria, podendo até mesmo não ser adequado para crianças. Quando essa tal versão mais madura de FNAF foi lançada, os jogadores finalmente puderam ver que isso tudo não se passava de um outro jogo feito também pelo Scott chamado City and Survive, só que com o protagonista com a máscara de Fred. Bom, pelo menos no dia seguinte, em 7 de outubro, ele lançou o jogo oficial, então tá de boa. No FNAF 6, um dos brinquedos que você pode comprar para atrair mais clientes para a sua pizzaria são uma dupla de animatrônicos semelhantes a palhaços, conhecido como Joss Fontaine Clowns. Com eles, você pode jogar um minigame em que você tem que assustar algumas crianças para ganhar pontos. E a cada susto que você der, o palhaço vai soltar uma frase aleatória para o jogador. As frases geralmente são bem simples, como limonada para todos ou ponce de frutas para todos, mas tem uma pequena chance de um deles mandar a seguinte frase: fale isso para alguém e eu corto a sua garganta. O bicho manda essa frase do nada e dane-se. Tell anyone about this and I cut your throat. Rosso 1987 é o nome de um canal do YouTube que em novembro de 2014 publicou uma gameplay de FNAF 2, em que aparecia supostamente o Purple Guy, que na época era chamado de Purple Man. A questão é que mesmo que ele tenha colocado na descrição que o vídeo era um fan-made, ou seja, era um vídeo feito por um fã sem ser oficial, isso não impediu que o vídeo de uma suposta aparição do Purple Guy no FNAF 2 tenha se espalhado na internet como se fosse real. E um monte de pessoas começaram a falar que o Purple Guy podia aparecer no FNAF 2, tornando esse bicho em uma lenda urbana dentro da comunidade de FNAF. O bom é que, diferente do Spark the Dog que eu citei anteriormente, nesse caso aqui não demorou muito para as pessoas perceberem que o negócio era fake. Até porque, convenhamos, né? Esse troço aí é só a skin do Golden Freddy, só que com uma cabeçona e pintada de roxo. Essa aqui é mais uma história de áudio invertido, e dessa vez foi do trailer do FNAF 2. Em uma parte do trailer há uma cantoria de umas crianças, e o pessoal na época pegou o áudio dessas crianças cantando e inverteu. E quando eles inverteram, uma parte desse áudio soava como Mike Kill All, traduzido para Mike, mate todos. Esse Mike, que o áudio supostamente estava se referindo, se trata de Michael Afton, um dos filhos do William Afton. Porque o pessoal pensava na época que ele era um assassino, porque por causa do trailer falando mate todo, etc, blá blá blá. Mas sinceramente, esse aqui é mais um caso de teoria de FNAF que não envelheceu bem. Porque hoje em dia a gente sabe que o Michael está muito longe de ter sido um vilão. Pelo contrário, ele foi praticamente o herói dessa franquia.
Geralmente, antes do lançamento de algum FNAF, o Scott tinha o costume de soltar alguns teasers mostrando o design dos próximos animatronics, e no FNAF 4 não foi diferente, porém com um detalhe que chamou bastante a atenção das pessoas, que foi o teaser do Nightmare Fox, em que é possível ver que ele possuía uma enorme língua, mas no jogo oficial essa língua simplesmente não existe. Lembra daquela entrevista que eu citei na primeira camada que o Scott deu para o Dalco? Bom, nessa entrevista, ele explica que ele removeu a língua do Nightmare Fox porque ele achou que essa língua não ia ficar muito assustadora no jogo, então ele decidiu removê-la. Por algum motivo que ninguém sabe o porquê, talvez porque em algumas imagens o Withered Fred aparece com um dos olhos escondido no escuro, mas várias pessoas começaram a pensar que o Withered Fred era caolho, que ele não possuía um dos olhos. Entretanto, isso não passa de um delírio coletivo, já que no FNAF 2 o Withered Fred possui os 2 olhos normais. Dark Springtrap é o nome que os fãs deram para Springtrap quando ele aparece em uma cutscene do Sister Location, que pode ser desbloqueada após o jogador vencer um modo Golden Fred no Very Hard da Custom Night do Sister Location. No FNAF 6, caso o jogador compre um item específico com um alto fator de risco, depois vá para o Salvage Room, vai aparecer um manequim com uma placa escrito "Ninguém está aqui, eu já estou dentro". Essa frase indica que o animatrônico já entrou dentro da pizzaria, escondido dentro do item que você comprou. A partir daí, é só você e Deus, meu bom. Outro tópico bem autoexplicativo. Durante o diálogo de 2 NPCs no Deltarune, um deles fazia uma referência ao Purple Guy, mencionando um tal cara roxo que fica em uma loja. No minigame Chica's Party no FNAF 3, é possível acessar uma nova área que não aparece no minigame normal. Dentro dessa área há diversos cupcakes chorando, e um deles até começa a te perseguir, mas ele não faz nada. É bem provável que esses cupcakes chorando representem as 5 principais crianças que foram mortas pelo William F. Ice Cave era o nome de um local que não foi utilizado no FNAF World, sendo descartado por razões desconhecidas, mas é provável que ele tenha sido substituído pelo Dustin Fields. O Ice Cave também tinha uma trilha sonora que não foi utilizada, mas que foi revelado para nós pelo próprio Scott no site oficial do FNAF World. Poucas pessoas sabem, mas o icônico som dos jumpscare dos animatronics de FNAF foi retirado de uma cena de um filme de terror britânico de 1987, chamado Inseminoid. No FNAF CC Location, você pode ouvir em alguns momentos uma voz mais baixa e lenta da Baby, falando os números 1, 5, 7, 8 em ordem aleatória. Mas até hoje ninguém sabe ao certo o que isso tem a ver com a história do jogo. É só um detalhe que por enquanto tá lá, ninguém sabe pra que serve, ninguém sabe o que fazer, tá lá.
Fred in Space 3, Chicken Space, é um dos jogos mais bizarros que eu já vi do Scott, sinceramente. Nesse jogo, a gente tem uma Toy Chica extremamente suspeita, que pelo amor de Deus, Scott, o que você tá fazendo? A gente também tem um Help que parece que usou suco. Fake Nutty! E a versão anime do Toy Bonnie. Cara, pra quem não sabe, existe uma fangame de FNAF chamada Five Nights at Freddy's Anime, que eu não citei nesse iceberg, que eu tava com medo de dar ruim pra mim, mas essa fangame aí ficou bastante famosa por causa dos seus animatronics bem excêntricos, eu diria. E o Scott simplesmente vai lá e põe o Toy Bonnie, que foi um dos animatronics mais famosos dessa fangame, cara. Ou seja, Five Nights Anime é de certa forma canônico e FNAF. Pelo amor de Deus, Scott. E o personagem que dá o título desse tópico é uma versão do Funtime Fred utilizando roupas típicas alemãs e que recebeu o nome de German Funtime Fred, ou Funtime Fred alemão. E sinceramente, eu não sei porque que o criador desse iceberg deu um foco só no Funtime Fred. Pra mim, o Funtime Fred alemão é a coisa mais normal que tem nesse jogo. Eu não sei porque o cara colocou só ele nesse iceberg, cara. Podia ter colocado os outros também. Nos arquivos do FNAF 3, foi encontrado um cenário não utilizado do minigame Happiness Day. E vendo esse cenário, a maior diferença que podemos ver são esses balões vermelhos que muitas pessoas notaram que eles se pareciam muito com os balões utilizados no minigame do Balloon Boy, também do FNAF 3.